Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, ou alienígenas, inclusive entes energéticos, que todos nós somos e vamos nos tornar quando passarmos para a eternidade. Certo? Dirá você, estou falando com quem? Com os vivos e os mortos? Sim. Eu acho que eles também merecem compartilhar das nossas ideias. Isso porque eles podem ajudar tremendamente a nós vivos. Bem, nesse momento eu vou falar sobre... eu vou me relembrar de algumas coisas que aconteceram no passado e que são recorrentes, parece que voltam a acontecer, certo? Ou seja, velhas estratégias parecem continuar valendo, né? Vamos ver do que eu estou falando. Vocês se lembram que eu podia começar a história há muito tempo atrás, mas não vou, não. Vamos começar logo depois da Segunda Guerra Mundial, certo? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma filosofia comunista, vamos chamar de esquerda, e os Estados Unidos eram uma sociedade de direita, democracia representativa. Eles sempre foram aliados. Tanto assim que a antiga Rússia vendeu baratinho o território Alasca para os Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial, eles eram, como diria, lutavam juntos, né? Eram parceiros contra a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, mesma coisa, apesar de terem sistemas políticos diferentes, eles eram... Esqueci a palavra. A idade é uma desgraça. Eles... parceiros, né? Esqueci a palavra apropriada, mas eram parceiros nessa guerra. Mas, terminada a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista político deles, distanciava, eles nunca tiveram uma guerra entre eles, mas tiveram várias guerras por proxy, ou seja, por substituto. Né? Os Estados Unidos apoiando um lado e a União Soviética apoiando o outro. Aí, sempre foram antagônicos, né? Então, inclusive durante a Guerra Fria, que era uma guerra por predominância de ideias, né?
Acontece que, do ponto de vista da União Soviética, eles queriam predominar no mundo pela ideia de que quanto mais países fossem comunistas, passaria a ter uma grande comunidade comunista no mundo, tá certo? E ao passo que, do lado dos americanos, Estados Unidos da América, eles eram mais capitalistas, né? Então, de um lado, era a economia lá do Karl Marx, Engels e assim por diante. E do lado dos americanos era mais Adam Smith e assim por diante. Mas, para competir, então, o que os Estados Unidos começaram a fazer? Eles começaram a investir mais em armamento, né, para se tornar um poderio militar. Algumas vezes era, de fato, explícito, e algumas vezes era só marketing, era fictício, né? Então, tanto assim que essa estratégia, quando Reagan, na presidência dele, lançou lá um sistema do escudo, né? Que vão as guerras serem efetuadas no espaço, onde os mísseis deles, a laser, não sei o que, derrubariam qualquer míssil, entre aspas, russo, né? Era uma tecnologia totalmente diferente, né? Moderna. Então, os russos acharam que deviam também fazer essa coisa. Claro que essa era apenas uma das últimas ficções de marketing dos Estados Unidos, né? Porque até hoje ainda não se desenvolveu todo esse escudo de defesa, assim por diante. Mesmo porque se sabe que sai muito mais barato atacar do que defender, né? Bem, então o que fazia nessa época? Os Estados Unidos investia em informação, né? Os Estados Unidos tinham até satélite especializado só para prever safras na União Soviética. Ou seja, usam satélite, eles lançaram um satélite americano só para ir lá ficar olhando as safras soviéticas para saber quando é que tinha melhor produção, maior produção, pior produção, para levar vantagem em todos os aspectos. E então os Estados Unidos diziam, não, o cara está tanto em Guerra nas Estrelas, né, Star Wars e assim por diante. E a União Soviética tentava acompanhar isso. Mas os Estados Unidos sabiam que era uma estratégia vencedora essa. Por quê? Porque o produto interno bruto americano era muito maior do que o produto interno bruto da União Soviética. Então,
gastar US$ 1 trilhão para os americanos, sim, era difícil, mas factível. Agora, gastar US$ 1 trilhão para a União Soviética era muito dolorido para eles, né? Então, para fazer as competições iguais, a União Soviética tinha maior dificuldade de acompanhar esse desenvolvimento. Então, foi feito isso durante muito tempo, tanto assim que chegou um momento em que, chamado de Guerra Fria, né? Porque de fato não tinha uma guerra, de fato era só uma guerra de narrativas, que a União Soviética não aguentou a corrida armamentista e implodiu, né? Não conseguiu ter recurso suficiente para acompanhar essa escalada militar americana. Agora, os americanos sabiam que ia acontecer isso. A estratégia deles era essa, tá certo? Os russos que não perceberam, né? A União Soviética é que não percebeu que essa era a estratégia americana. Ou então, sabia, mas achava que conseguiria acompanhar, né? Coisa que nem sempre é possível, tá certo? Então, daí que com essa estratégia de competir, quem gasta mais na área militar, a União Soviética não aguentou e implodiu e se quebrou em várias repúblicas, né? Aí, a Ucrânia foi para um lado, a Rússia para o outro, o Uzbequistão, os países Látvia, Letônia, Estônia também se separaram, o Turcomenistão, Cazaquistão, Geórgia e um monte deles, tá certo? Bom, acontece que agora, novamente, vem o Putin, né? Isso aí é nostalgia agora. Vem o Putin mandando na Rússia querer recriar a União Soviética, certo? Em alguns aspectos ele recriou, né? Tomou lá a Chechênia na marra, matou a maioria dos chechenos e aí acalmou os chechenos, que são diferentes dos russos, porque eles são islâmicos, né? Advogam a religião islâmica, e os russos eram meio ateus e depois relembraram que eles tinham aquela da Igreja Cristã Ortodoxa, que ressurgiu, né? Com um empurrão, inclusive, do João Paulo II, né? Mas, na hora que eles tentam tomar alguns pedaços, ou talvez toda a Ucrânia, aí a coisa não funciona. Primeiro, porque
a Ucrânia é importante. Por quê? É importante porque ela tem um solo muito fértil. Então como seria, Berebsk, o que produz trigo, produz a comida para muita gente no mundo, né? Que inclusive para a Rússia. E sair invadindo, encontrar lá alguma coisa separada da Europa, a Europa não se importa muito. Mas quando a Rússia vem querer invadir a Ucrânia, que é encostada na União Europeia, né? Aí os europeus se preocupam. Bom, nós somos os próximos a ser invadidos. Então, eles se preocupam com isso. Mas volta a cometer o mesmo erro os descendentes da União Soviética, os russos. Eles não têm PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, suficiente para competir com a NATO, né? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que corresponde à Europa e aos Estados Unidos. Então, mesmo que a Ucrânia não esteja dentro da OTAN ainda, a OTAN está apoiando a Ucrânia. Tanto assim que vai demorar mais dia, menos dia, vai acabar que a Ucrânia vai bater na Rússia. Por que vai bater na Rússia? Porque a Rússia vai ficar cada vez mais fraca devido às sanções econômicas que ela está sofrendo da maior parte do mundo, né? Principalmente dos Estados Unidos e Europa. Então, isso faz com que ela fique cada vez mais fraca com o tempo, ao passo que a Ucrânia está sendo alimentada e armada pela OTAN. Então, a Rússia vai ficar queimando gente, ou seja, russos, porque vai ser um desperdício de gente, né? Porque os equipamentos daqui a pouco também não vai ter. Vai acabar perdendo essa guerra, devido a cometer o mesmo erro que cometeu a União Soviética na Guerra Fria, tá certo? Competir em armamentos sem ter uma economia grande o suficiente para aguentar isso, mesmo sendo sancionada economicamente com todas, que ia enfraquecer isso com a Rússia com o tempo, tá certo? Dirá você, mas é coisa da vida. Primeiro, eu não precisava invadir a União Soviética, a Ucrânia, né? Uma ideia. É que eles tiveram sucesso com Chechênia, Geórgia, porque era pequenininho e tal, e a Europa um pouco se importava com isso. Na hora que vai invadir a Ucrânia, primeiro que é grande, que tem um tamanho grande, tem uma população grande, né? E é muito ligada à Europa, aí a coisa não ia ficar assim, não. Então, outra vez, o mesmo tipo de erro estratégico, né?
Consequência disso é que, provavelmente, a Rússia, além de perder essas coisinhas que os pedaços que tomou da Ucrânia, vai perder mais algum outro pedaço, como custos de guerra, né? Então, mais um pedaço ali encostado também vai perder, provavelmente. Vai perder ligação com o Mar Negro todinha. Provavelmente vai ter que doar também uma parte lá do norte para, para, para a Finlândia, assim por diante, para os países nórdicos lá. Vai perder a Chechênia, vai perder a Geórgia. Além disso, ainda existe a chance de se desmembrar todinho em pedacinhos de Rússiazinhas, né? Que é, como tem muito espaço, então vai ser muito mais fácil de ser desmembrado, né? Então, um pedaço disso lá do Oriente, a Rússia, a China vai pegar, outro, as Coreias, o Irã, quer dizer, vai sair caro para a Rússia essa brincadeira. Então ela arrisca se esfacelar. Mas não é só a Rússia que está querendo cometer esse tipo de erro estratégico, né? A China também quer cometer esse erro estratégico. Querer competir com, girando militarmente, né? Gastar na área militar muitos recursos e que vai dificultar, inclusive, a sua vida, né? Inclusive querer invadir Taiwan, que é uma coisinha pequenininha desse tamanho, talvez não consiga, né? Porque está ali, tentou desde 49 e não conseguiu até hoje. Agora que não vai conseguir mesmo. Ai, ai. Ainda mais sendo Taiwan mais militarizada, sendo os Estados Unidos que apoiam Taiwan mais militarizado, então a estratégia de competir militarmente com o Ocidente também não vai ser uma boa ideia para a China, tá certo? Então tem ali Taiwan, Japão, Estados Unidos. É uma fria a China querer competir militarmente com esse pessoal. Então, em termos estratégicos, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Agora, existe um monte de... É claro, se a China conseguisse virar o país mais rico economicamente do mundo, tá certo, talvez pudesse dispensar um pouco dos seus recursos para se defender, essas coisas, né? Mas a China vai começar a encolher rapidamente em termos de população. Não tem muito como repor esse pessoal, né? Abrir para a imigração. Quem que vai emigrar para a China? Taiwan? Não sei.
Japão. Japão também tem problema de gente. Coreia, pior ainda. Né? Ah, Vietnã, Índia, talvez a Índia, né? Mas eles vivem brigando por pedacinho de terra entre a Índia e a China, que no fim a Índia vai acabar ganhando em termos de população, como já tem mais população, está crescendo em economia, vai chegar um momento que até aquele pedacinho de terra que a China quer, da Índia, também vai perder aquilo. Então é complicado. Agora, existem mais guerras que são estúpidas, né? Por exemplo, entre Irã e Israel. Se você pensa, e lá atrás, na história antiga, Israel nada mais é do que os filhos dos persas, né? Porque quando os judeus estavam na Babilônia e que a Pérsia invadiu, tomou a Babilônia, ela permitiu que os judeus voltassem lá para Canaã. Mas quem voltou lá para Canaã, provavelmente eram as mulheres judias com os filhos de persas. Por isso que a religião judia exige que a mãe seja judia, não que o pai, porque o pai provavelmente era persa. Outra coisa interessante é que a religião judaica, originalmente, ela era politeísta, né? Ela virou monoteísta depois que teve a influência do zoroastrismo, né? O Zaratustra, que tinha criado o zoroastrismo na Pérsia, os judeus, talvez seja uma ideia interessante, vamos transformar nossa religião numa religião monoteísta. Mas depois que tiveram a influência do zoroastrismo, antes eles não tiveram essa ideia. Quem teve essa ideia de monoteísmo no mundo, na humanidade, foi o Zaratustra, lá com o zoroastrismo, persa. Todas as religiões monoteístas são derivadas do zoroastrismo, porque aí o judaísmo, que era politeísta, passou a ser monoteísta. E aí depois o cristianismo, que veio do judaísmo, também continuou sendo monoteísta, mas por causa do zoroastrismo. Só que a ideia original do zoroastrismo era melhor do que o judaísmo, melhor do que o cristianismo, melhor do que o islamismo, que é cópias, tudo cópias mal feitas, né? Tá certo? Então, judaísmo, cristianismo e islamismo são tudo cópias mal feitas do zoroastrismo. Aquela ideia original lá do Zaratustra parece que era bem mais simples, bem mais sem muita frescura, sem muita bagunça, né? Mesmo porque o cristianismo, de fato, não é do cristianismo, foi criado lá pelo imperador romano, lá em Nice, lá lá em Niceia, né? Porque ele que ditou as regras, não, vamos fazer assim, tá legal. Agora tá boa a religião. Essa coitada do Cristo, ele queria uma coisa, mas o que saiu foi outra, né? Então, assim, que vivem criando novas religiões em cima dessa mesma ideia.
Quer dizer, tudo original lá do zoroastrismo. Agora, é incrível que o islamismo, depois que é uma cópia mal feita do zoroastrismo, volta lá na Pérsia e se torna a religião predominante. Pois tem uma religião boa lá, interessante. Agora, ele tem uma religião assim meia confusa. Quer dizer que a evolução veio de lá do zoroastrismo, voltou para lá, então não vou falar mais nada sobre isso, senão vocês comungarem de todas as religiões. Mas eu sou a favor de ter um espiritualismo qualquer. Você cria o teu próprio espiritualismo, tá certo? Também a briguinha lá do Paquistão e Índia. Mas só porque a Índia continua com o seu politeísmo, né, e o Paquistão decidiu adotar um monoteísmo. Qual o problema, porra? São tudo religiões criadas pelos homens, né? Não vou falar mais nada sobre isso, não. Então, resumindo, o vídeo ia ser sobre velhas estratégias, continua valendo. Sair descambando até para a religião, não era bem isso. Então, velhas estratégias continuam valendo. Então, muita coisa que é antiga está se reproduzindo agora. E nem sempre a cópia é tão boa quanto o original. Bem, vou parar. Chega, já não vou dizer mais nada. Senão eu me divirto demais com as incongruências que existem em religião, militares, políticas, um monte. Talvez para mim seja fácil de enxergar. Eu já vi dos dois lados, né? Então já fui bem exposto a várias coisas, então eu posso fluir de um lado para o outro e criticar tudo, né? Agora, todo mundo tem que se preocupar com política, todo mundo tem que se preocupar com não religião, espiritualidade, certo? Em alguns outros vídeos eu falo sobre consciência e como você melhora a tua consciência atual para que você tenha uma consciência boa na eternidade e como que você faz planejamento de valores, assim por diante. Bom, aí continua válido tudo aquilo ali. Tá? Hoje é apenas um vídeo para criticar as incoerências, incongruências de várias estratégias. Bem, agradeço a atenção de todos vocês. Dê o seu gostei. Por favor, bote suas críticas e sugestões. Adoraria isso. Principalmente as suas críticas e sugestões ajudam-me a melhorar com o tempo. Discuto isso, reproduzem, repasse isso para todos que você quiser. Inscrevam-se no meu canal para terem acesso a todas essas ideias. Algumas são até mirabolantes, esotéricas, né? Mas faz parte da vida. Eu me divirto com isso. Agora, se vocês estão se divertindo, não sei. Mas eu faço com todo amor e carinho esses vídeos, compartilhando algumas ideias. Vocês não precisam comungar com todas essas ideias.
as minhas ideias são mais provocativas, para que pensem, tá certo? Muito agradecido por tudo.